Então acho que vou começar já com vocês, porque não sei se vai entrar mais alguém. Se tiver que entrar mais alguém, a gente vai tocando. Acho que para começar eu queria pelo menos me apresentar, né? Meu nome é Edson. Eu criei o orientador online enquanto eu estava no meio do meu mestrado. E a ideia de criar o orientador online era ajudar vocês, e no caso todo mundo que trabalha com pesquisa ou está começando com pesquisa, a ter uma ideia de como elaborar elas melhor. Porque eu passei muito sufoco no meu mestrado por falta de conhecimento mesmo, não era algo assim difícil ou complicado. E eu tive durante o mestrado eu fui notando algumas coisas que faltava alguém falar ou ter um canal assim. Eu procurava na internet, o máximo que encontrava era site pós-graduando, alguma coisa, mas faltava alguém falar assim da realidade, né? Passar um pouco de como acontece, como é feita a pesquisa. Eu tenho graduação em administração. Eu comecei análise e desenvolvimento de sistemas a graduação, acabei interrompendo para fazer o mestrado em engenharia de produção, tudo isso na UTFPR. Só que o mestrado eu acabei não conseguindo terminar, eu trabalho durante o dia, então é um pouquinho pesado. E daí agora a ideia com o orientador da online é eu tocar um projeto que eu comecei ali no mestrado, uma ideia de pesquisa, e essa ideia de pesquisa ela envolvia a mudança de uma metodologia, né? Uma metodologia que o pessoal usa para produzir conhecimento. E daí durante essa metodologia eu vi que muita galera tem um pouco de dificuldade em mexer com tecnologias ou com alguns métodos para pesquisa. Então basicamente o orientador online eu criei para isso, para ensinar esses métodos, ensinar um pouco de mexer com alguns softwares, essas coisas. Mas hoje a ideia mesmo é começar o orientador online esse ano. Esse ano eu quero fazer mais aulas dessas, né, com vocês. Então a ideia é já começar com um tema um pouquinho mais genérico e que, querendo ou não, assusta um pouco, né? Porque todo mundo fala, para dar certo uma pesquisa tem que fazer assim, passo a passo e tal, mas ninguém fala daqueles detalhezinhos que você pode errar. E se você acometer esses erros, você pode estar colocando toda a tua pesquisa a perder. Então essa é a ideia de hoje, tá, pessoal? A ideia é tentar explicar para vocês alguns dos motivos que eu notei na minha experiência e na experiência com alguns professores e outros alunos e tentar passar isso para vocês, para que vocês tenham uma pequena noção, pelo menos, das coisas que podem dar errado para vocês prevenir ou evitar fazer, né? Que nem eu uso uma frase que até vocês devem ter recebido, que a gente só consegue evitar algo, prevenir algo, se a gente conhece. O desconhecido é inevitável. Então a ideia de hoje dessa live é mais por isso, tá, pessoal? Parte do projeto de pesquisa é complicado no início, né? Principalmente se às vezes a gente não tem muita familiaridade com o tema, né, Bruna? Então é bem complicado. Eu sei bem disso, né? Eu passei isso no mestrado. É bom, às vezes, ter uma metodologia que te dê suporte, né? Então, mas, infelizmente hoje eu não vou falar disso. Mas eu tenho uma que eu posso dar como dica para vocês. Procurem aí na internet. Chama ProKnowC. É uma metodologia feita ali na UFSC. É muito bom para quem está começando aí ó, a caminhada do seu projeto, vai fazer a revisão da literatura. É uma metodologia muito boa para ensinar como buscar artigos, como buscar pesquisas para vocês fazerem essa parte de revisão, que é a parte mais complicada, né? Depois você achou algumas pesquisas aí na área, ou similar ao teu tema, você vai levando, né? O resto é tudo a parte prática mesmo. Então, pessoal, a ideia hoje, eu queria até na hora de falar desse como fracassar com pesquisa, eu dividi em 4 atos. E a ideia para vocês hoje é falar dos 2 primeiros, que eu chamo assim de inovação e o ato de preparação. Eu separei assim como inovação, como ato de inovação, todos aqueles erros que a gente pode cometer na tentativa de fazer uma pesquisa única ou tentar impactar, fazer algo novo. E na parte de preparação, todos aqueles erros que a gente acaba às vezes cometendo ou tende a cometer quando a gente está começando a pesquisa, quando está indo atrás, planejando ou às vezes escolhendo orientador, enfim. Vocês já vão entender bem essa separação. Existem mais 2 atos, mas esses dois eu não vou falar hoje, né? Que é a execução e a apresentação. Esses eu vou deixar para mais para frente fazer outra live e daí eu falo mais desses temas. É, tá tudo ok aí, né, pessoal? Então,
vou começar já a explicação. Então, assim, ó, no ato de inovação, uma das coisas que eu acho muito importante para vocês não errarem quando forem fazer é na escolha de um tema. A hora que vocês forem escolher um tema, vocês têm que escolher um tema que vocês tenham um bom conhecimento já. É difícil se você, por exemplo, por algum acaso, acabar escolhendo primeiro o orientador, que é outro erro que eu vou falar ali para frente. E às vezes você tentar fazer a pesquisa desse orientador, sendo que você não conhece o tema. Você está caindo de paraquedas naquele tema lá por causa do orientador. Isso é ruim. Então a dica que eu daria, quando vocês forem escolher um tema, escolha um tema com que, qual durante todo o curso de vocês ou a faculdade foi um tema que vocês aprenderam rápido, ou é um tema que você buscou coisas por conta, um tema que você domina bem, que você foi bem nas matérias. Então busca sempre um tema assim, porque a pesquisa ela é muito árdua, ela é muito difícil de você fazer, desde a parte do projeto até o final. Então se você escolher algo que você já não é tão bom, ou não tem o domínio suficiente para fazer, você vai acabar cometendo um erro que é clássico, que é o pessoal que às vezes lá no meio da pesquisa percebe, não, cara, isso daqui eu não vou dar conta de fazer o que precisa fazer, eu não vou conseguir desenvolver a pesquisa porque eu não domino, não conheço o tema, ou às vezes nem é o tema, né? A gente escolhe um tema, mas na hora da metodologia acaba dando direcionamento para um método que não é a nossa praia. Por exemplo, a história do quantitativo e do qualitativo. Se você nunca foi muito afim ou sempre teve um pouco de dificuldade com a área de matemática ou estatística, se você escolher uma pesquisa com um viés mais quantitativo, cara, não tem como você fugir de estatística e matemática hoje em pesquisa. Então você vai ter que fazer provavelmente alguma técnica estatística, alguma técnica matemática. Então esse também é uma parte, na hora que você escolhe o teu tema, a metodologia em si ela está inserida nesse tema. Então, quando você decidir qual que vai ser o teu tema, decida, eu não vou muito bem com a parte lógica e exatas, aí, tipo, matemática isso tá, mas eu vou bem em português, em análise de texto, sempre gostei disso. Tá, então vai mais para, faz uma pesquisa mais qualitativa, que você vai fazer mais análise de entrevistas, talvez tenha alguma coisa, porque não dá para fugir de estatística e matemática dentro de pesquisa, independente da área. Mas você consegue dar um direcionamento um pouco maior para que a pesquisa seja mais voltada com as suas habilidades. Outra coisa que às vezes acontece, já que eu puxei o assunto da metodologia, é o pessoal na tentativa de, vou fazer uma pesquisa um pouco diferente, vai lá e busca uma metodologia de uma área que ninguém aplicou ainda ou poucos pesquisadores aplicaram. E isso também é um erro muito grande na hora de fazer pesquisa, porque o fato só de você adaptar um método para a tua área que você pegou de outra área já constitui um projeto de pesquisa e eu diria que um projeto de pesquisa nível doutorado, pessoal. Porque não é uma pesquisa simples que você vai pegar ali, vou adaptar esse método que foi usado numa área e vou adaptar a minha área aqui, beleza, eu consigo fazer a pesquisa. Não é, tem toda uma etapa de validação, é, que nem técnicas estatísticas, tem técnicas estatísticas, tem muita restrição que você tem que observar, teu método de como se coleta dados, que tipo de dados, onde coleta, como se organiza, como realiza a técnica. Então não é simples assim, vou adaptar a minha área. Tem que ir com calma. Às vezes é muito melhor você fazer o básico, pegar todas as pesquisas que você leu ali e ver qual que é o cerne, qual que é a metodologia comum de todo mundo e segue aquilo ali, cara. Não inventa muita moda, não tenta adaptar muita coisa, porque por mais que a gente queira fazer uma pesquisa única, fazer algo novo, nem sempre o novo necessariamente quer dizer que você tem que criar algo. Às vezes só fazer o reutilizar a forma que a metodologia da área está fazendo, ou mesclar duas ou três metodologias comuns ali já é um caminho. Não precisa inovar tanto assim e às vezes cometer um erro, né? Porque se usar um método que não é da área e não foi validado na área ou ainda está muito inicial e não é válido, você vai acabar fracassando com a pesquisa justamente por isso, né? Se o método ele não foi validado ainda para o teu objeto, para o teu tipo de pesquisa. Outra coisa que às vezes a gente acaba cometendo, principalmente quem é mais da área de sociais, né? Sociais aplicadas, ciências humanas aí, a gente às vezes acaba, para constituir os nossos argumentos na pesquisa,
acabo pegando algumas fontes que, digamos assim, não são científicas. Por mais que tenham, que a gente acredite nelas, que são fontes bastante confiáveis, às vezes a gente usar algumas notícias de jornais ou revistas eletrônicas, que inclusive às vezes o escritor foi um pesquisador dele, está comentando da área de pesquisa dele. Não é digamos assim, uma boa forma de usar como fonte. Fonte tem que usar fonte realmente científica, publicada em periódico, livro, congresso, essas coisas. Às vezes a gente quer usar algumas fontes porque a declaração de um cientista ou artigo que ele escreveu casa bastante com a nossa argumentação da pesquisa, mas ela não é uma fonte científica, então o ideal é evitar. Agora, se dependendo do teu contexto, do tipo do teu dado que você quer contextualizar a tua pesquisa, talvez você vai acabar usando. Então, a ideia é assim, na dúvida, evita. Se não tiver, se for a última opção, não tiver como evitar, usa, mas tenta mesmo procurar numa fonte que alguém, pelo menos alguma pesquisa foi feita para constituir aquele argumento ou aquele dado que você quer usar, tá? Parece meio óbvio, mas acreditem, tem muitas pesquisas, eu lia na minha área, tinha muitas pesquisas com site de notícia, por exemplo, BBC, por mais que ela é muito confiável, mas tinha notícia lá, referência linkada com o BBC, de declaração de cientista, numa entrevista. Ela tem lá a sua validade, porque o cientista falou numa entrevista, mas não é uma fonte científica. Então, não, o ideal é evitar, tá? Essa seria a ideia, tá, pessoal? Outra coisa que eu já vi, e já vi em artigos bons mesmos, é citar, às vezes, por exemplo, um pesquisador num congresso tal foi lá e fez uma apresentação da pesquisa dele. Ao invés da pessoa buscar a publicação daquele congresso, da pesquisa que o cara apresentou, ela acha no SlideShare a apresentação desse cara. E daí cita no seu projeto de pesquisa, na sua pesquisa, a apresentação do cara. Então não é legal vocês usarem essas fontes, por mais que nem eu falei, a apresentação do cara era sobre a pesquisa. Mas cita a publicação da pesquisa, não cita o SlideShare ou o artigo de Wikipedia. Eu acho que ninguém mais faz isso, por mais que o Wikipedia tenha melhorado. Ou blog, isso daí acho que ninguém mais faz. Mas SlideShare eu já vi algumas pesquisas em congressos aqui do Brasil, o pessoal citando a apresentação de SlideShare de uma pesquisa. Como eu falei, voltando, não é uma fonte científica. Tem a sua validade porque é o cara que apresentou, provavelmente ele, mas você não tem a garantia. Então a garantia sempre busca uma publicação científica, publicada em periódico, congresso ou um livro que foi escrito, tá ok? Principalmente alguns livros ainda tem que tomar um cuidado, que tem livros que é só falatório e tem livros que são bem referenciados, às vezes é o cara experiente da área. Então também livro, normalmente, que nem o meu orientador fala, você tem um pezinho atrás. A ideia é tentar escapar dos livros, é ficar em artigo mesmo e congresso, só isso. Tentem escapar o máximo possível dessas fontes alternativas, tá? Porque por mais que a gente ache que é bonito, melhora a argumentação do artigo, não é uma fonte que vão olhar com bons olhos. Se você tiver que publicar a tua pesquisa, não vai ser legal. Agora falando assim da preparação em si, uma das coisas que a maioria das pessoas fazem, vou ler muito artigo, muito livro, muito artigo de congresso. Cara, existe uma etapa da pesquisa que se chama revisão de literatura de propósito. A gente precisa, nessa etapa, filtrar todas as referências. E isso inclui tudo que você vai ler. Até porque, por exemplo, eu pego da minha história do mestrado. Gente, no meu mestrado eu cheguei a ter no meu portfólio de artigos, assim, antes de escrever o projeto, cheguei a ter 80 artigos científicos. Não tem como você ler 80 artigos para fazer toda a tua pesquisa. Então você precisa aprender a fazer o filtro, a às vezes olhar as referências desses artigos e usar uma tabelinha mesmo do Excel e fazer o link entre esse artigo, esse artigo e esse artigo citam as mesmas referências. Então eles estão mais relacionados, são um grupo aqui de artigos. Ou esse artigo, esse artigo e esse artigo são os mais citados. Do meu portfólio mesmo, tem vários que citam eles. Então, dá uma priorizada nesses artigos principais e tenta você não precisa ler tudo sobre a tua área.
Às vezes a gente quer ler tudo e acaba lendo demais e fazendo de menos. Então, é, tenta evitar isso, até porque é um excesso de informação, e excesso de informação, vai por mim, gente, atrapalha bastante, mais atrapalha do que ajuda. Então, às vezes, um cara ali que leu, sei lá, o portfólio dele tinha 8 artigos só no, para uma dissertação de mestrado, e o cara fez um, escreveu a pesquisa muito melhor e muito melhor argumentado que alguém que tinha 30 e tentou ler os 30 artigos. Então, às vezes, ler demais sobre o tema também é um jeito de você acabar fracassando com a tua pesquisa, porque vai tomar tempo e vai te atrapalhar na hora de você montar a sequência lógica de você apresentar a tua pesquisa, toda a tua argumentação na pesquisa. Outra coisa que às vezes a gente acaba fazendo, como no Brasil ainda a pesquisa é um pouco, vamos dizer assim, não é ruim, mas ela é muito incipiente, ela é muito principiante, tanto em qualidade quanto na quantidade, né? Então, às vezes a gente acaba, às vezes não, né? A maioria das nossas referências são internacionais e são em inglês. E um dos erros que às vezes a gente acaba cometendo é, vou buscar o resumo pronto desse artigo, ou eu achei alguém aqui que fez já uma análise do artigo. Até o teu orientador às vezes acaba te passando isso. Não é ideal. Você pode acabar fracassando porque você não teve o acesso à publicação original, ao texto original. Você já está pegando a interpretação de alguém. Então, essa interpretação de alguém já é uma análise do que o cara escreveu. Se você usar aquilo como base, pode ser que você esteja errado. A tua interpretação da obra original pode ser um pouco diferente do que de quem você pegou o resumo ou a tradução pronta. E, principalmente, né, pessoal, usar a tradução automática na hora de citar, não existe citação direta de artigo em inglês. O simples fato de você ler ali e traduzir já é uma interpretação da publicação. Então não caio nessa, vou citar um artigo aqui que eu peguei em inglês, vou fazer citação direta. Não cabe. Citar direto e traduzir. A partir do momento que você traduziu, leu aquilo e traduziu para ti, já é uma interpretação. Então já é uma citação de tua autoria, lógico, citando que você tirou esse argumento de tal autor em tal pesquisa. Mas essa é uma dica aí, pessoal, porque às vezes acontece, né? A gente quer fazer a citação certinha e às vezes quer citar o original e acaba citando o original e traduzindo o texto original na hora de citar. Isso é errado. Ah, voltando à ideia de estudar muito, de ler muito antes. A pesquisa é muito dinâmica. Por mais que você tenha uma área aí, sei lá, que é muito procedimental e certinho, pesquisa ela ainda, mesmo que você planeje ela certinho, alguma coisa vai acontecer nesse meio do caminho que você vai ter que adaptar. Então não adianta, pessoal, vocês ficarem estudando muito, planejando tudo procedimentadozinho, passo a passo, porque na hora de fazer mesmo, vocês vão se deparar com alguma coisa que vocês não planejaram. Então não fique muito ali estudando, planejando. Vai, estuda um pouquinho, vai fazendo, vai testando, para vocês não cair nessa de, às vezes, você fica lá, vou decidir esse mês aqui, vou ficar só estudando os artigos. Aí estuda os artigos, na hora de escrever a revisão de literatura, é, dá um branco ou você acabou tentando muita informação, que nem eu falei antes, e não sai o teu texto. Então, às vezes é melhor você ter lido uma ou duas referências, faz um esboço do texto, vai lá, lê mais uma, duas, relê o teu texto para ver onde que essa nova leitura pode te encaixar mais algum argumento, e assim você vai construindo o teu texto. Tá, pessoal? É uma dica que o meu orientador me deu, eu não segui no mestrado. Ele falou, não, cara, faz um esboço do teu texto, dá uma ideia geral, nem que você nem use citação, use só tuas palavras e escreve o texto corrido. Aí conforme você vai lendo as referências, você vai inserindo no teu texto, vai mudando os parágrafos, vai melhorando a argumentação. Então é melhor fazer isso do que você ler tudo antes, fazer todos os resumos antes, esquematizar, fazer mapa mental, sei lá, tudo que você leu e daí depois só escrever. Aí você dedica lá uma semana, vou escrever tudo. Você leu muito, você tem muita informação processada e querendo ou não, a memória não vai guardar tudo, né? Você não vai conseguir na tua cabeça sistematizar tudo. Então, na hora de escrever, isso às vezes vai até te atrapalhar. Então, se for dar uma dica muito boa nisso aí, só é assim, separa as tuas referências, monta grupinhos,
Tipo, essas aqui são as referências principais. Tá, então antes de eu escrever eu tenho que ler essas. Mas é 2 ou 3, 4 referências. Aí lê essas, vai lá e escreve um esboço de como vai ser todo o teu projeto de pesquisa. Aí volta lá nas tuas referências e lê mais umas 2, 3 que não eram as principais, mas são importantes. E volta para o teu texto e vê onde que você pode encaixar os argumentos ali para que a tua pesquisa seja mais abrangente, tua argumentação seja melhor para você defender depois o teu projeto na hora que você precisar, tá? É, outro erro esse eu queria falar bastante, pessoal, porque eu tive sorte, né? Tanto na minha graduação quanto no mestrado, mas eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, eu vi isso na minha graduação, as pessoas escolher primeiro o orientador para depois decidir o que ia fazer de pesquisa, escolher depois o tema. Eu acho uma coisa muito errada a gente primeiro decidir o orientador. Porque é igual, sei lá, vocês vão fazer uma viagem. Se for fazer uma viagem, você vai decidir primeiro o destino ou vai contratar o guia? É óbvio, a gente vai primeiro decidir o destino, onde que a gente quer ir, o que que a gente quer fazer, se a gente gosta, se a gente não gosta, quais locais, o que que é que se a gente tem mais afinidade, e depois você contrata o guia com base nisso. Então é a mesma coisa com o orientador. O orientador ele vai te orientar na área que ele é especialista. Agora, se você quer fazer um tema e escolher o primeiro orientador, vai chegar para ele, ó, depois que você escolheu o orientador, você escolhe o tema, ele chega para o orientador, ó, vamos fazer isso daqui. E aí, como é que eu faço? O cara vai olhar para ti, viu? Eu não domino essa área. Então você tem que procurar outro orientador, ou ele não é o especialista daquela área. Então, não, primeiro tema, define exatamente mais ou menos o que você quer fazer, qual é as áreas que você quer trabalhar, para daí eu quero fazer a pesquisa aqui. Quem pode me orientar melhor para eu executar a pesquisa nessa área? Quem é que está trabalhando atualmente com isso? Porque, como eu falei, gente, pesquisa é dinâmica, os próprios professores de vocês. Tem professor que, por exemplo, eu na minha graduação, meu professor saiu de um doutorado e tinha uma área de pesquisa. No mestrado, que foi 3 anos depois, ele já estava em outra área de pesquisa, que não era aquela original. Então, isso afeta um pouco, né, pessoal? Se você não tiver um orientador que está ativo naquela área, por mais que ele já tenha sido é, pesquisador daquela área, por ele não estar mais ativo, talvez ele não te ajude mais a dar um direcionamento bom para a pesquisa. A não ser que você vá fazer alguma pesquisa meio clássica, algo que não seja tão difícil, mas daí o orientador também não vai ser muito útil. Porque se a pesquisa for fácil pelas referências de você executar, o orientador acaba não sendo tão útil. Então, dica: primeiro tema, define o que você quer, como você quer fazer aquilo. Lógico, eu não preciso definir exatamente a minha pesquisa é isso, isso, isso. Define mais ou menos ali um escopinho meio geral para você ter uma ideia de definição, de direção. Aí você definiu mais ou menos o teu tema, ele tem uma direção, você acha quem vai te orientar para te levar a tua pesquisa nessa direção. Outra coisa que às vezes principalmente na graduação, não sei se o pessoal no mestrado acaba cometendo isso, mas na graduação eu vejo bastante. Eu quero fazer a pesquisa tal empresa, às vezes a pessoa trabalha naquela empresa e já vai lá e fala com o chefe, com o gerente e tal, ó, vou fazer minha pesquisa aqui. Minha pesquisa, o que é a tua pesquisa? Não, ainda não sei, eu estou escolhendo o tema e tal, mas eu quero fazer aqui a pesquisa. Então, não assumir esses compromissos antes do tempo. Como eu falei, é processual. Pesquisa ela tem uma certa sequência. Então, a primeira é você decidir o que você quer fazer. A segunda é aprender como você faz uma pesquisa naquilo. A terceira é escolher um orientador que vai te dizer, ó, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer desse jeito, não dá para fazer desse jeito, vai dar certo, não dá. A função do orientador é isso, ele é um cara mais experiente naquela área que vai dizer se o que você quer fazer dá para fazer. E daí só então, depois se tiver, eu diria até que o projeto quase pronto, não digo assim, pronto para apresentar, mas quando tiver o projeto já quase pronto, aí você corre atrás da onde você vai aplicar. Principalmente quem faz a aplicação e às vezes faz um estudo de caso numa empresa ou numa ONG, numa cidade, numa comunidade. Não assuma esse compromisso sem você ter todo o teu projeto de pesquisa pelo menos bem desenhado, bem nítido para ti. Porque querendo ou não, às vezes a gente se comprometeu a fazer uma coisa com uma empresa, com um local lá, vai ser cobrado por isso, obviamente, né?
E daí chega lá no meio da metodologia, a gente nota que não, cara, não dá para fazer a pesquisa ali por algum motivo ali de falta de adequação com a metodologia. E aí, você está no meio do teu projeto, você já assumiu um compromisso, você vai ter que desfazer esse compromisso porque o teu método encaminhando você deu a pesquisa não deu certo. Ou pior, você vai querer adaptar a pesquisa, remodelar a forma de fazer ela para poder adaptar porque você já assumiu o compromisso de fazer naquela empresa. Então já é quando você começa a fazer muito puxadinho para adequar a tua realidade, você acaba às vezes levando a tua pesquisa ao fracasso. Então, bastante cuidado, pessoal. Segue a linha aí. Primeiro define o que você quer fazer, como vai fazer, dá um esboço geral. Depois procura um orientador, até é uma ideia boa, né? Se você tiver já o tema bem definidinho, os tópicos mais ou menos estruturados, para você chegar para escolher o orientador, se chegar já com aquilo, ele vai olhar, oh, esse daqui já é alguém que se dedicou, já conhece o tema, então você até acaba criando uma imagem melhor para ti, como aluno. E para onde você for aplicar, é melhor ainda você chegar para o cara, ó, quero pesquisar isso, 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 é tantas etapas a pesquisa aqui, eu preciso de acesso a isso, isso, isso. É melhor, é mais fácil até de você conseguir a autorização, do que você primeiro se comprometer e daí chegar ali às vezes no meio da pesquisa e descobrir que não dá para fazer aquilo que você se comprometeu. É, uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazer, principalmente quem tem atividades paralelas além da graduação, mestrado, enfim, que estão fazendo, é concentrar, eu vou aumentar a produtividade, eu vou concentrar tudo que eu tenho que fazer, tudo num fim de semana, pegar o sábado, acordar 8 horas da manhã e vou tocar meu projeto de pesquisa até 6, 8 horas da noite. Pessoal, eu por experiência, é, talvez vocês não saibam, não sei se alguém leu no meu blog, eu tenho, e se vê aqui os livros que eu tenho uma certa tendência a ler bastante sobre neurociência. Então, uma das coisas que a neurociência é unânime, ou quase todos os neurocientistas são unânimes, as pesquisas dizem isso, é que você ter foco concentrado, prolongado, que é essa história de dedicar 2, 3, 4, 5 horas seguidas numa atividade, é ruim, tá? Ele mina a tua produtividade e pior, ele gera um estresse para o cérebro. Então você acaba, no fim das contas, por querer produtividade, você acaba sendo improdutivo. Então, se tem uma dica que eu acabei executando durante a minha graduação, porque eu trabalhava durante o dia, né, e estudava à noite. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu aprendi lendo nisso daí sobre neurociência, é que a melhor forma de se render, de ser produtivo, é você tentar ser diário, ter um ritmo meio diário ou bastante frequente, porque daí a tua memória está um pouquinho mais fresca e quando você faz atividade espaçada, mas meio periódica, a tua mente grava mais fácil do que você concentrar num fim de semana de só voltar a ler e fazer sobre aquilo no outro fim de semana, entende? Então, isso é uma coisa que vai afetar um pouco a produtividade. Eu, como dica, eu diria assim, tentem, você trabalha e estuda. Tenta pegar, como essa é uma atividade muito, que você precisa de muita atenção, você precisa dedicar um foco muito grande, eu aconselho vocês fazerem ela como a primeira atividade do teu dia. É muito melhor você acordar uma hora mais cedo e fazer de manhã cedo antes de, por exemplo, sair para o trabalho, quem trabalha, do que você chegar na faculdade, que nem eu no início eu fazia, eu chegava na faculdade às 11 horas da noite, das 11 até meia-noite e meia, uma hora eu fazia meu TCC. Gente, isso era nítido. Primeiro que você vai ficar alerta, você vai demorar para dormir. Não sei se alguém já notou, mas você demora para dormir porque você ficou muito alerta. E daí no outro dia, de manhã, que era quando minha mente estava mais vazia, né? Ela tá mais produtiva, eu ia direto pro trabalho. Então, a hora que no meio do projeto, do meu TCC, quando eu mudei isso, então eu mudei a rotina, eu chegava às 11 horas da faculdade, eu ia direto dormir, colocava o celular 1 hora e meia para despertar antes, ia lá, acordava e ia fazer. Gente, de manhã cedo, meus textos eram melhor escritos, eu entendia mais fácil o que tinha que ler. Foi um ganho de produtividade assim de tranquilo 3 vezes, 2, 3 vezes. Então essa é uma dica. Tenta e tenta não fazer mais que 1 hora e meia. Normalmente, ah, quem faz pesquisa de neurociência fala que quando você tem uma atividade, um tema em si, ou uma atividade que você está fazendo ali, o ideal é você tentar mesclar outras atividades, dedicando no máximo 1 hora e meia, 2 horas para uma mesma atividade.
quem estuda aí para concurso já sabe que essa daí é uma regrinha básica, né? Vai estudar as matérias e divide as matérias por blocos de horas de estudo. Lá o cara tem 6 horas para estudar no dia, ele estuda 5 matérias, 4 matérias por dia e 1 hora e meia cada, e ele faz isso todo dia. Às vezes, no dia seguinte, ele pega, ontem eu estudei isso, isso, isso. Então, vou dar uma revisadinha aqui rápido. Por isso que eu falo de vocês, às vezes, executar todo dia o teu projeto, nem que seja meia hora. Meia hora todo dia é muito melhor do que se dedicar 3, 4 horas seguidas no fim de semana. Porque para a tua memória ela vai estar mais ativa, porque você recém viu, era ontem, você viu aquilo. Então ela ativa mais fácil, você consegue buscar e construir os teus argumentos, porque a tua memória está mais ativa, ela tem facilidade para lembrar, porque é mais recente. E, obviamente, que você de manhã cedo você é mais produtivo, você não tem nenhum estresse acumulado do dia, você acabou de acordar, tua mente está limpa, talvez você só precise acordar, né? Porque às vezes tem gente que demora a pegar um tranco, então eu não era, eu 10 minutos, 15 minutos logo depois de levantar ali, tomava o café, já estava 100% na mente e já conseguia produzir normal. Então, como dica, evitem concentrar atividades num fim de semana, principalmente se for muito espaçado a tua execução. Tipo, todo sábado eu faço meu projeto. Tem 6 dias de intervalo entre uma execução e outra. Tua mente não vai lembrar do que você fez no sábado passado. Se lembrar, vai lembrar muito pouco. Então você vai perder produtividade porque você vai ter que reler tudo que você fez para entender aonde que você parou, para daí você continuar. Então você acaba perdendo tempo aí. É improdutivo. Agora, se fizer todo dia, por mais que seja meia horinha, 1 horinha, você não vai precisar ficar relendo teu material, porque você só leu o último parágrafo, eu estava fazendo isso, 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 e eu preciso fazer isso agora. Você vai lá e faz. É mais rápido. Até para escrever é muito mais rápido. Os artigos do meu blog eu faço assim, pessoal. Decidi uma ideia do artigo, eu faço um mind map ali, coloco os tópicos, né, que é o que eu chamo de esqueleto do artigo, e na hora de escrever eu faço todo dia, meia horinha, eu escrevo sobre aquele tema. Porque daí assim fica fácil, a memória facilita e você flui melhor e é mais produtivo na hora de escrever. Outra coisa que eu vi muitos amigos fazer, tem que dedicar o meu mestrado aqui. Beleza, então eu vou cortar balada, vou cortar sair com os amigos. É um erro, pessoal. Querendo ou não, nosso corpo não foi feito para ter essa rotina 7 dias por semana de trabalho, trabalho, estresse, estresse, estresse. Então, se você tem alguma atividade que exige muito foco, que é estudar, que é executar pesquisa, se alguém tem trabalho e faz a pesquisa ainda, então é pior ainda. Tenta não pular esse fim de semana da diversão, do momento que você desestressa. Tá? É importante para a mente, tanto que o pessoal fala que um dos maiores problemas de memória e de salvar mesmo conhecimento, se aprender, é o estresse. O estresse é um dos maiores inimigos. Então, querendo ou não, quando você faz uma pesquisa, você quer aprender, você precisa aprender para executar, você precisa adquirir conhecimento e ter uma memória bem funcionando. Então, não pula. Por mais que vão dizer, mas você não está levando a tua pesquisa a sério. Não, uma coisa é você, quando você dedica a pesquisa. Mas fim de semana, eu uso para mim uma técnica que eu falo que eu tenho 36 horas. Durante essas 36 horas eu não quero saber de trabalho, não quero saber de pesquisa, não quero nem encontrar meu orientador por aí. Eu só quero fazer, só quero me divertir. Então, façam isso, pessoal. Vocês vão ver que quando vocês voltam à atividade, voltam ao foco, você vê que o corpo está mais leve, porque você, na hora de se divertir, se desestressou. E já que é para falar de cuidar do corpo, né, pessoal? Uma coisa que 10 em 10 pesquisador deve ter feito vou, naquela ideia, vou varar o fim de semana aqui, faço uma térmicazinha de café e beleza, vou tunar o corpo para aguentar o tranco. Não dá, gente. Consumir café, consumir energético, açúcares, tudo isso são coisas que afetam, acreditem ou não, afetam o teu cérebro. Ele acaba perdendo produtividade. E querendo ou não, o que a gente não quer quando faz pesquisa é ser improdutivo, né? A gente quer que aquilo termine o mais rápido possível. O jeito mais rápido possível de terminar é evitando esses tipos de estimulantes, ou comidas com muito açúcar. Quem aí tem nutricionista sabe a guerra que eles tratam
e para a mente é bem crítico essa questão, principalmente dos estimulantes, café, essas coisas aí. Até porque, não sei se todo mundo já deve saber, né? Café e às vezes até energéticos são um pouco viciantes para o corpo. O corpo, conforme quanto mais você consome, mais ele vai se adaptando para o efeito daquilo, vai tentar minimizar o efeito daquilo. Então, para você ter o mesmo efeito que você tinha, tinha quando você tomava antes, você vai querer aumentar a dose. E não tem como errar mais, né? Então eu evito, pessoal. Fica na água, aguinha de coco, é, produto natural, se alimenta bem, não tenta, voltando àquela história, vou dedicar 6 horas aqui e pula a refeição. Não, gente, faz ali certinho, dá os intervalos, descansa, come direitinho, não precisa exagerar também, mas acredito ou não, faz muita diferença. E já que estamos falando de comida e de cuidar da mente, uma das coisas que os neurocientistas mais falam aí, pessoal, é exercício físico, principalmente exercícios físicos aeróbicos. Acreditem ou não, eles fazem muito bem para a mente. Então, na hora que você estiver se preparando para fazer suas pesquisas, se você tiver um tempinho antes, fazer algum exercício para dar aquela desestressada, principalmente se você não está fazendo de manhã. Tipo, cheguei do trabalho e vou dedicar minha pesquisa agora. Faz um exercício antes, dá aquela descarregada no estresse do acumulado do dia, ou até uma coisa que eu acabei fazendo agora no mestrado, né? Eu trabalhava de dia, eu chegava em casa, eu tinha que fazer a minha pesquisa, né, no mestrado. Aí eu chegava em casa e dormia. Literalmente isso, pessoal. Eu chegava em casa, deitava e dormia. Dormia dali meia hora, uma hora, aquela sonequinha, acordava e ia fazer. Isso faz uma tremenda diferença. Então, você dá aquela desacelerada no corpo, ou através de exercício, ou através de meditação, também é uma outra dica, ou até mesmo tirar uma soneca, é fantástico para a produtividade na hora da pesquisa. Acreditem ou não, e isso tem respaldo em pesquisa de neurociência. E a última coisa que eu queria falar para vocês é assim, é, às vezes a gente quer, para ter orientação, para ver se a gente está fazendo o caminho certo, às vezes a gente automatiza a revisão. Se vocês procurarem na internet, vai ter software dizendo: eu te ensino a fazer passo a passo o teu projeto, eu te ensino a fazer passo a passo a tua pesquisa, basta seguir as minhas orientações. Software nenhum ainda faz milagre, pessoal. Por mais que tenha inteligência artificial, tenha vários aí, tem um site aí chamado Iris AI, que ele analisa a pesquisa, você bota um PDF lá, ele te dá os tópicos da pesquisa e tal. Não tenta automatizar muito algumas coisas que vocês têm que fazer. Então, se você procurar aí um atalho com um software, seja para ele te dar um resumo, que nem o pessoal está usando, às vezes esse Iris aí que eu falei, ou às vezes um programa que ele te dá orientação passo a passo, tenta evitar isso, porque vocês vão, primeiro que se o software te diz passo a passo que você tem que fazer bloco a bloco, é porque aquilo é padronizado e tem um método passo a passo que vai seguir, porque o software não é lógico, então ele não vai criar nada do além, ele vai seguir algo que tem que ser padronizado e repetitivo. Se algo é padronizado e é repetitivo, você não precisa do software para te orientar. Você vai ali, vai executando, vai aprendendo conforme você for fazendo. Não vai ter qualidade se você fizer algo padronizado e repetitivo. Pesquisa não é. Por mais que a gente tenha algumas etapas que são bem padrões, tipo a revisão da literatura, metodologia e tal, e existem técnicas de escrita por construção de blocos, enfim, tudo isso, ela não é tão padronizada e repetitiva. Então, se você ficar se baseando muito no que um software que você pegou ali para analisar teu texto te disser, é ruim e a tendência é teu texto não ficar tão bom. E voltando, né? Pegar algum software, alguma coisa aí para fazer tradução de artigos entra nessa ideia também. Porque a tradução, por mais que a gente veja o Google Translate e outros softwares sejam muito bons, a tradução seja muito boa, ela ainda não é a tradução literal, ainda causa confusão. E a linguagem científica, ela é uma linguagem um pouquinho diferente da linguagem formal que a gente encontra na internet, que é a linguagem que esses softwares foram criados para interpretar. Então, tome muito cuidado, pessoal, principalmente para analisar pesquisas, né? Tomar cuidado para não analisar pesquisas
que usar softwares que sejam muito automatizados nessa parte. Porque, que nem eu falei, tradução, é, o simples fato de você ler ali, entender o texto, o que o cara quis falar naquela pesquisa, já é uma interpretação da pesquisa. E daí, se você usar um software para ele te dar a interpretação, você já não está, às vezes, o sentido que o software dá, que ele traduz aquela frase, não tem nada a ver com o que o autor quis falar naquela pesquisa, no relato dele. Então, e daí você vai acabar usando como citação a tradução do software. E isso pode chegar numa banca e o professor falar, ó, vi a tua citação aqui, mas eu li essa pesquisa. E o que ele falou não era isso, ele queria falar tal e tal coisa. Então, na banca, imagine vocês lá defendendo o projeto e o pessoal da banca notar que você não leu a obra original certa. Você acabou traduzindo por um software e pegou a interpretação daquele software, da tradução. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Ah, acho que seria mais isso, pessoal, que eu teria que passar para vocês. Me digam aí o que vocês acharam. Se tem alguma coisa que vocês acham que eu poderia falar também, que poderia levar ao fracasso, ou alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, principalmente. É, fala aí, eu fico mais uns 5 minutos. Se tiverem mais alguma pergunta, manda aí no chat, respondo para vocês. Me digam o que vocês acharam, se essa pegada de fazer uma live, de falar sobre os tópicos é melhor, porque, para contar para vocês, né, essa live que eu fiz aqui era uma ideia de um artigo, e eu tava com o artigo todo escrito, eu tinha até, na verdade, publicado no blog, eu retirei do blog para fazer a live, porque eu acho que a ideia é discutir um pouco esses assuntos. Não sei o que vocês acham, vocês comentarem um pouco o que vocês acham também, para que na hora que eu for escrever no blog, ele tenha mais estruturado, mais bem argumentado esse assunto, né? Então, e a ideia também de passar numa live é ouvir de vocês. O que vocês acham? É bom? Não é bom? Ajuda? Enfim, gostaria da opinião de vocês. Pode postar aí. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam aí. Eu planejo daqui a um mês, provavelmente, vou fazer um dos outros tópicos dessa live de como fracassar com a pesquisa, que é a etapa de execução. Então, aguardem nos e-mails, né? Eu vou enviar o dia que vai ser. Eu só preciso arranjar um pouquinho de tempo, porque, gente, dá trabalho fazer isso daqui. Por incrível que pareça, dá um trabalhão. Então mas eu gostei de fazer, então vou tentar manter, vou tentar divulgar mais. É, que nem vocês estão hoje online, eles estão em 5 6 alternou até 7, né? E eu tenho 80 e-mails de pessoas que estavam interessadas. Então a ideia é tentar divulgar um pouco mais para ter mais pessoas, para a gente discutir esses assuntos, que quanto mais pessoas tiver para agregar, né, para comentar, discordar, por que não? Eu não tenho como saber tudo, né? Então, aliás, minha experiência com pesquisa é um mestrado e uma graduação, então não é uma experiência grande. E a ideia mesmo, quando eu criei o Orientador Online, é isso, é tentar passar a experiência de quem está começando, porque não adianta, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas a mentalidade da experiência de um professor que já passou 10 anos, 15 anos fazendo pesquisa, e a nossa que está começando, é outras necessidades, é outros problemas que às vezes a gente enfrenta e que eles não sabem, né? Até o próprio, por exemplo, mexer com tecnologia. A gente vive numa era que a gente tem muito recurso e não tem quem te ensine, porque os pesquisadores mais antigos não usam esses recursos. Então essa também, mais para frente, provavelmente vocês vão ver eu fazer alguma live de, por exemplo, Mendeley, fazer alguma live de pesquisa nas bases, que eu vejo que a galera tem ainda um pouquinho de dificuldade. Então, mais essa ideia. Se vocês quiserem, comentem aí queria ouvir sobre tal coisa. Eu vou correr atrás, vou ver se eu conseguir, eu faço para vocês. Beleza? Deixa eu ver o que vocês têm aí. Realmente, a ideia da live foi justamente isso, Milena. No texto, você acaba, pela formalidade do texto, né, você acaba fazendo algo sucinto, muito formal. E aqui, na hora de conversar, por mais que às vezes você se atrapalhe, né, vocês devem ter notado, né, não, mas ela flui, você acaba
explicando melhor, é bem melhor. Eu também acho muito melhor aprender por lives do que por textos. Eu sou muito mais audiovisual, né? Então eu prefiro por isso. Mas o texto é muito bom. É bom tanto para o meu projeto lá, porque o Google reconhece mais texto do que vídeo, mas também é bom porque às vezes uma linguagem formal, estruturadinha, né? Ela é melhor do que você assistir, que nem agora a live, em uma hora, assistir uma hora de live e ler um texto que dá 15 minutos. Às vezes o texto já te dá uma introdução, e lógico, depois se quiser você vê uma live. A ideia é essa, eu agora, antes de eu escrever os meus artigos, eu vou fazer uma live, depois dessa live eu vou rever ela, ver os argumentos até que eu usei durante a live, porque às vezes na hora ali você pensa em algumas coisas diferentes que você ia escrever, e readequar o texto, fazer um texto bem bacana, e daí eu mando quando eu publicar no blog, eu mando para vocês por e-mail, que vocês vão ver que o texto vai ficar até melhor, né? Então, fica como uma dica aí, se alguém vai escrever um projeto de pesquisa, sei lá, faz uma simulação da apresentação aí, grava essa simulação, depois relê e vê ali que às vezes você, na hora de falar sobre a tua pesquisa, você acaba notando algumas lacunas dos teus argumentos. Isso é uma coisa muito bacana que o meu orientador falava. Ó, treina a tua apresentação aí mesmo, você teu projeto daqui a 3 meses. Você tem que escrever ainda ele. Mas já faz uma apresentaçãozinha e apresenta para alguém. Seja às vezes no teu grupo de pesquisa, ele tinha um grupinho, ele fazia cada aluno apresentar para os outros o que estava fazendo da pesquisa. Isso é bom. É igual essa história aqui da live. Você acaba notando as suas lacunas de argumentos, porque você, não, falei aquela coisa, mas aquilo lá não ficou legal. E daí você vai lá e lê a tua pesquisa e vê que você escreveu do jeito que você falou e não está bem argumentado. Aí você vai lá, revisa, relê tuas referências e melhora teu texto. Então, já fica como dica aí. Eu estou usando para mim no blog e fica como dica para vocês nas pesquisas. Sei lá, apresenta para alguém, para a família, criar uma apresentação, grava, pelo menos o áudio, grava isso, depois escuta e relê tua pesquisa e vê os argumentos que você falou com o que você escreveu. Vocês já vê que ali vocês já melhoram o texto ou notam algumas coisas que, não, peraí, isso daqui eu tenho que estudar mais um pouco, que eu acho que eu estou falando coisa aqui que eu não devia. Então, é mais essa ideia. Com certeza aí na live deve ter falado alguma coisa que não devia, mas agora eu reviso e publico o texto e o texto vai estar certo. Beleza, pessoal? É isso daí que eu falei, Bruno. Às vezes a gente lê muito, fica com aquela overdose de informação e overdose de informação para a mente é terrível, gente. Muita informação com pouca frequência vista, a tua mente acaba classificando como memória ruim e ela descarta. Então por isso que às vezes a gente lê e parece que, pô, mas eu não saio do lugar daqui, eu não consigo construir esse argumento, consigo melhorar minha pesquisa, eu não entendi como funciona essa técnica. É por isso, às vezes a gente lê demais, é overdose de informação e a mente classifica aquilo lá como lixo e ela exclui. E daí teu cérebro excluiu aquilo que você precisava porque você leu muito. Então, voltando àquela história. Lê pouquinho, faz de novo, e assim vai fazendo. É muito melhor. É uma técnica que eu falo para vocês. Eu estou usando no blog essa técnica, mas eu usei quando escrevi o projeto da minha dissertação no mestrado e quando escrevi o TCC. É, estuda um pouquinho, escreve um pouquinho. Estuda um pouquinho, escreve um pouquinho. Vai fazendo aos poucos e em blocos assim separados que vocês vão ver que a qualidade e a argumentação é muito maior. Realmente, né? Essa questão de ler muito artigo, às vezes até o orientador, né? Passa pra gente uns 20 artigos lá. Você tem 2 semanas, 3 semanas para ler. É muita informação ao mesmo tempo, e você acaba fazendo resumo daquilo e não vai pra frente na tua pesquisa, você não consegue construir o teu texto. Então eu prefiro muito mais fazer uma classificação dessas pesquisas, que nem eu falei, usem a minha dica ali. Eu costumava, se não me engano, usar 3 ou 4 grupos de artigos. O primeiro grupo não tinha mais que 5, que era as pesquisas top da área, eram os autores mais conhecidos, com as pesquisas mais citadas e que provavelmente no meu portfólio também citava muito elas. Então eram os artigos que assim, eu tenho que entender esses. E era 3 ou 4, no máximo 5 artigos. Eu lia esses primeiro porque daí assim eu já construí um esboço de como ia ser toda a minha pesquisa, todo o meu projeto. Aí depois desse grupo eu pegava um segundo grupo que eu chamava assim de umas pesquisas que eram de alguém não muito conhecido, mas teve bastante citação,
ou era algumas pesquisas não teve tanta citação, mas o meu portfólio usou muito como referência. Às vezes acontece isso, tipo, você vai lá, pega uma pesquisa que teve na minha área, por exemplo, na minha área 80 sem citação era pouco. Um bom artigo na minha área era 300 para cima, né? Pegava um artigo ali de 40 citação, mas no meu portfólio que eu tinha 50 artigos, 4 citaram ele. Tipo, 10% das citações daquele artigo estava no meu portfólio. Então, pera, esse artigo eu acho que é importante. Então ele ficava num segundo escalão. Se depois ler o primeiro, depois ler o segundo, eu ainda notava que a minha pesquisa tinha alguma lacuna de argumentação ou alguma lacuna de metodologia, aí eu procurava para o terceiro grupo que eu chamava que é o resto. Então, daí lá naquele grupo eu tentava ver se alguma outra pesquisa me ajudava para fechar esse texto, fechar a metodologia da pesquisa. E daí, se nenhum desses resolvesse, eu ia atrás do orientador, né? Porque se eu sozinho não conseguir, vão tentar com alguém com experiência. Então assim, ó, quando você é natural do teu cérebro, tá, pessoal? Ele evitar tudo que causa estresse. Tudo que causa estresse é algo com foco em demasiado. Então, quando você vai fazer pesquisa, vai ler sobre um artigo, é isso que você está fazendo. Você está dedicando foco em demasiado, aquilo vai gerar estresse e o teu corpo tende a evitar. Então, o que que teu corpo vai fazer? Tua mente, principalmente. A hora que você der o start, vou ler o artigo, principalmente se você criou um hábito. A hora que der o start no hábito, teu corpo vai tender a criar alguma urgência para você desfocar daquilo e ir para algo, porque ele sabe que aquilo vai ser estressante, querendo ou não, aquilo faz mal para o teu cérebro, então ele vai tentar evitar. A dica é tentar evitar tornar aquela atividade estressante. Então, quando você está desenvolvendo o hábito de estudo, de ler, de fazer artigo, tenta não acumular muito, tenta fazer bem pouquinho, bem feito. Vou ler artigos aqui, eu tenho 40 artigos para ler em 2 meses. Primeiro dia você lê meio artigo. No segundo dia você vai lá e lê a outra metade do artigo e revisa aquele primeiro. Faz sessão de, sei lá, 10, 15 minutos. E ao longo do tempo você vai aumentando gradativamente. Porque daí o teu cérebro ele entende que aquela atividade ela é estressante, mas não causa tanto dano, porque você foi devagarinho. E depois que você firmar um hábito na tua mente, esse processo acaba sendo automático. Teu corpo acaba, tua mente acaba não julgando mais aquilo que você está fazendo. E depois torna um hábito, vai embora, pessoal. O problema é antes assim de você criar o hábito, você acabar acumulando, fazendo muita coisa e teu corpo entender, não, pera, isso daqui é danoso para mim, eu vou tentar evitar. Então é por isso que às vezes a gente procrastina fazendo alguma coisa, tá? Isso eu tô falando para vocês com base em livros de neurociência dos caras mais é, pesquisadores mais fodas dessa área. Eles falam, cria um hábito bem devagarinho, principalmente esses hábitos de atividades que, querendo ou não, a gente sabe que a hora que faz muito é estressante, ler muito artigo é estressante, ficar escrevendo é estressante. Por mais que goste, nem todo escritor gosta de escrever 100 páginas um dia, então não vai ser a gente, né, numa pesquisa que vai gostar. Então a ideia é essa. Tenta criar primeiro firmar o hábito. Então, voltando àquela história que eu falei lá no início, se todo dia de manhã cedo você acordar e dedicar 10 minutinhos, 20 minutinhos para tua pesquisa, de escrever ali, que demora que tipo 10 minutinhos, 20 minutinhos, não gera estresse. Não vai gerar estresse no teu corpo, não dá nem tempo. E teu corpo vai pegando o hábito. Todo dia você vai acordando, vai fazendo aquilo. Vai chegar uma hora que para ti vai ser automático e teu corpo nem vai mais dar bola para aquela atividade. Você vai poder dedicar uma hora e meia naquilo e tua mente vai estar fluindo, vai estar sendo produtiva e você não vai nem pensar sobre essa ideia de ouvir música e sei lá, ver um vídeo para desestressar. Uma coisa que eu ia falar, pessoal, falam aí de música. Tem pesquisas que falam, eu sei que algum de vocês deve ter o costume, fico ouvindo música enquanto eu estudo, né? Se eu disser para vocês que a neurociência já provou que isso daí é errado, por mais que algumas pessoas dizem, não, mas eu sou mais produtivo. Não, você não é mais produtivo. Apenas você que chegou a criar um hábito que teu cérebro está ignorando o que você está ouvindo para concentrar no resto. Então, na verdade, você não está sendo, não é mais produtivo. Enquanto eu ouço música, eu aprendo melhor, eu sou mais produtivo. A neurociência diz que se você tiver que prestar atenção na música, ela vai desfocar da atividade. Então, ou você ouve alguma música que você escuta sei lá, todo dia, exatamente a mesma playlist,
e é música que não te chame atenção, que daí vai ser um ruído, teu cérebro vai interpretar isso, vai ser um ruído e ele vai ignorar para focar na atividade. Por isso que algumas pessoas são produtivas escutando música. Mas eu falo para vocês, eu, por exemplo, não consigo. Se eu tiver, eu prefiro, eu uso fone, mas uso fone sem música, porque daí eu elimino qualquer ruído e, e vai pra frente. É, ondas alfa e beta, pessoal, o que é isso? Eu não faço nem ideia. Mas é aquilo que eu falei, a mente nossa, se ela reconhecer algo que não é padrão, que ela não está acostumada, ela vai tratar aquilo como algo que ela precisa prestar atenção. E se ela tiver que prestar atenção, nosso foco é limitado. Ou ela presta atenção no que você está ouvindo, ou ela presta atenção no que você está lendo e fazendo. Então, por isso que eu falo, pessoal, às vezes música não é uma concentração. Eu sei que tem alguém que aprende porque, que nem eu falei, você acabou criando um hábito, o teu cérebro já entende que ele tem que ignorar aquilo, ele não precisa interpretar o que você está ouvindo, a letra da música, sei lá, e pode focar no que você está lendo. Mas essas ondas aí, provavelmente o pessoal que vocês falam deve ser algum bem ritmado, que entra nisso que eu acabei de falar. O teu cérebro vai no final, vai interpretar aquilo como ruído e ele vai tender a ignorar. Pode ser útil se vocês moram, sei lá, num prédio que tem muito barulho, alguma coisa. Então, se criar um ruído audível que elimine, que seja padrão, que teu cérebro saiba ignorar esse ruído e esse ruído abafe todo o resto, aí sim, beleza, pode ser útil mesmo. Mas eu já falo pra vocês, a mente tende, se ela entender aquela música e tentar prestar atenção na música, ela vai tirar o foco de vocês. E se tirar o foco, vocês não vão estar aprendendo direito. Vai por mim. É sério isso. Tem pesquisas sobre isso. Ó, o pessoal de meditação aí eu aconselho. Eu não aprendi ainda, sou muito ruim em meditação, mas é uma dica muito boa. Inclusive, tem uma área de pesquisa chamada Mindfulness, que está cientificamente provado que meditação melhora a mente, principalmente, melhora até o teu corpo. Então, fica como dica aí. Se alguém aí é adepto do Pomodoro, durante aqueles 5 minutinhos de intervalo, pega um aplicativo aí de meditação, faz 5 minutinhos de meditação em cada intervalinho, vocês vão ver que vocês voltam bem melhor para concentração, para fase de concentração do Pomodoro. Eu aplico isso ou exercícios caseiros aí, que nem eu falei de exercício físico, né? Sei lá, faz flexão, um abdominal, um aeróbicozinho básico que você pode fazer em casa aí, deitado no teu quarto com peso, com levantar cadeira, sei lá. Procura na internet que tem muita dica de exercício simples que você faz em casa. Então, isso daí vocês vão ver que já dá uma melhorada. Só que vocês têm que criar o hábito, que nem eu falei, né? Não adianta às vezes vai começar, vou fazer meditação. Primeiro dia vai lá com muita vontade. Aí no segundo dia já começa a reduzir, no terceiro já perdeu um pouquinho a vontade e não cria o hábito. Então, primeiro foca, que nem eu falei, vai fazendo um pouquinho a meditação, não sou tão bom, faz 1 minuto por dia. Segundo dia faz 2, faz 3, vai aumentando, vai criando o hábito. Assim é com estudar, assim é com tudo na vida, gente. Esse livro aqui, ó, até ia falar aqui, ó. Esse livro aqui, ó, pessoal. Poder do Hábito. É fantástico, ele explica tudo. E o cara que escreveu não é nem pesquisador, é um jornalista. Mas o jeito que ele escreve, e esse daqui é uma das áreas de neurociência que está mais bem fundamentada, o poder do hábito é muito forte. Então, vocês querem ser produtivo em algo, cultivem o hábito. Vai fazendo devagarinho, para o corpo não eliminar aquela atividade achando que é estressante e vai fazendo. É assim com leitura, é assim com produzir texto, é assim com produzir pesquisa e é assim com quase tudo na vida que vocês forem fazer. Headspace você usa, Bruna? Ah, não, Medici. Ok. Eu vi de um tal de Headspace, em inglês, né? Mas o Headspace parece ser um aplicativo muito bom. Tem uma galera que usa isso daí. Então é isso aí. Acho que a maior coisa que eu falei mesmo é esse negócio da música, né? E eu não tinha na minha preparação. Vou incluir no texto essa história aí de concentração, de música aí, que
Eu acho que vai ser bastante importante. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Provavelmente vou encerrar já a live. Já durou 1h10. Já passou do que eu imaginava, então pretendo encerrar. Se quiserem mais alguma coisa, mandem aí no chat e eu já respondo. Senão eu vou encerrar já. Ah, muito obrigado, né? Foram poucos, mas foram bons. Tá no começo ainda, né? Então a ideia esse ano é dedicar ao orientador, fazer ele tornar mais conhecido. Eu ainda preciso trabalhar, né? Não tenho um sustento, então eu tenho pouco tempo durante a noite, 1 hora, 2 horas por dia só para dedicar a criar conteúdo. Então acho que eu vou fazer mais lives, porque eu consigo gerar mais conteúdo em menos tempo, isso é mais produtivo. Então eu vou tentar fazer mais isso. Mais para frente estou tentando me adaptar um pouquinho a algumas tecnologias aí. Eu pretendo fazer lives com um passo a passo, que nem eu falei ali de uso Mendeley, fazer buscas em base de dados com o tempo. Vamos devagar porque o meu tempo está bastante escasso ainda. Então, conforme vocês forem falando, não tem problema, manda um e-mail se vocês tiverem uma ideia aí, quero que faça, diz aí, live de tal lugar. Se 2 pessoas me mandar, deve ser porque é importante e eu vou fazer, pessoal. Eu quero pelo menos a cada 15 dias aí fazer alguma live sobre um assunto. E que nem eu falei antes, né? A continuação dessa live aqui, desse assunto, eu tenho já um preparado para daqui a provavelmente um mês aí, eu vou esperar passar o carnaval, né? Que daí é quando o pessoal tá executando mesmo pesquisa dedicado, aí eu vou fazer essa live que é sobre o que leva uma pesquisa ao fracasso na parte de preparação, tá? Então, seria isso. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. E qualquer dúvida, mandem no e-mail aí, eu respondo para vocês. Quando forem poucos mandando, eu ainda consigo responder. Beleza? Obrigadão, pessoal.